Essa semana a gente está entendendo como que a Previdência funciona como um todo. O Marcondes está vindo aqui e está dando uma aula para a gente da Previdência, de quem tem direito, de quantos anos, como que é, o que Como que documento, é hoje, né? o documento que você precisa, o prazo, essa coisa toda. E hoje nós vamos conversar com a doutora Natália a respeito de algumas coisas. Doutora, primeiro o seguinte, o governo divulgou que o rombo que o INSS está devendo, gente. Falta essa grana que eu vou falar para cobrir os custos do INSS. 194 bilhões. Isso foi divulgado no ano de 2018. Quer dizer, de 2019 ainda uma projeção um pouco maior do que essa grana aí que o INSS está devendo para poder cobrir os custos do INSS. Essa reforma previdenciária, ela é necessária nesse momento, ao seu ver? Ou existiria uma outra maneira de se, sei lá, talvez de se driblar essa situação? É uma pergunta simples, que não tem uma resposta tão simplista dessa forma, porque tem interesses aí, né, de todos os lados em jogo. Tá, vamos lá. Até importante, você falou 194 bilhões, né? Se você, até no próprio site da Previdência, no site do governo, você encontra dados que às vezes não bate. São divergentes. São divergentes. Então tem lá 195 bilhões. Então parece que parece que ninguém sabe ao certo de quanto é esse rombo, tá? Se você fazer um cálculo, o que é déficit, que é o que tanto se fala? Déficit é o quanto entra, o quanto sai. Isso é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Se eu gasto mais do que eu ganho, certamente eu vou entrar no vermelho e vou ter um déficit. Vou pro SPC, Simples. pro Serasa, vou ficar devendo. Minha vida vai ficar toda, né, embolada, Bagunçada, toda né? bagunçada, né? O que acontece? Se a gente considerar de forma simplista o que a Previdência arrecada de contribuições dos trabalhadores e das empresas, tá? E considerar o que sai da Previdência, tá? Para pagar todos os benefícios que a Previdência, né, concede, realmente a conta não vai fechar. Por que não vai fechar? Porque nós temos benefícios que não têm contribuição. Então, por exemplo, os rurais. Os rurais, eles têm direito a aposentadorias, a pensão por morte, auxílio-doença, tudo mais, e eles não contribuem para isso, tá? Por quê? Por uma questão de justiça social, tá? A Constituição Federal, em 88, né, equiparou aí os urbanos aos rurais e previu os mesmos direitos para os rurais. Então, por que isso? Porque eles vivem uma situação peculiar de vida, né? Tem dados que falam que 80% das verduras que a gente consome vem deles, desses pequenos produtores rurais, né? Se dá um ano lá de muita chuva ou muita seca, eles podem não ganhar nada, e aí, né? Então, também, né, por conta disso, eles não pagam contribuições. Outro benefício, que é o BPC, LOAS, né? É benefício de prestação continuada, que é pago para as pessoas que são idosas ou deficientes, tá? E de baixa renda. Eles têm direito a um salário mínimo por mês e também não tem contribuição para suportar aí esse gasto, tá? Então, se você fizer esse cálculo simplista, a conta não vai fechar. Só que a mesma Constituição Federal, que prevê direito para esses direitos aí sem contribuição, ela previu, né, uma diversidade da fonte de custeio da Seguridade Social. Então, o dinheiro que entra para cobrir esses gastos não é só as contribuições que os empregados pagam, que os empregadores pagam, tá? COFINS, né? Tudo aquilo que a gente consome, né? A gente paga imposto. Parte desse imposto vai para cobrir esses gastos da Seguridade Social, tá? Contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Parte disso vai para a Seguridade Social. Concursos de prognósticos, o que é loteria, corrida de cavalo, né, lá no Jockey Clube de São Paulo, tudo isso, parte disso vai para a Previdência Social. Para cobrir esses custos. Tudo imposto sobre importação de bens e serviços que nós importamos, né, que a gente exporta não, mas que a gente importa, parte disso vai para a Seguridade Social. Então, na verdade, até é importante falar que a Seguridade, ela é um sistema, tá, que a Previdência é parte dela, mas não é só. Tá? A Seguridade Social engloba Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Tá? Então, é para cobrir todos esses gastos aí. Na sua visão, é necessária uma reforma? Não. Na minha visão, não. Tá? Por que não? Porque, na verdade, vou voltar num exemplo simplista que eu acho que ilustra bem o que está acontecendo. Tá? Até me perdoem pela simplicidade.
Se eu estou em dificuldade, tá? Na minha vida, no meu orçamento familiar, eu vou cortar o quê? Eu vou cortar aquilo que é supérfluo, eu vou ajustar as contas onde realmente dá para se ajustar. Cortar uma TV a cabo, cortar exatamente, uma aula de inglês do meu filho, né, o meu pilates, eu vou cortar coisas supérfluas. Eu compro todo mês, Kiko, por exemplo, 5 quilos de arroz e 1 quilo de feijão. Eu vou comprar 2 quilos de arroz e meio quilo de feijão por mês? E vou continuar com os meus supérfluos? É mais ou menos o que acontece. A palavra de cortar na carne está cortando na carne só do povo. Chegou no ponto que é o principal que a gente vê. Por que isso? Porque nessa reforma, né, a gente, até os dados do próprio governo, se a gente for analisar a PEC 6 de 2016, tem 66 folhas, né? É meio exaustiva, mas é interessante a gente analisar para a gente saber o que está acontecendo. Se você for pegar ali para ver, eles mesmos confirmam que 2/3 dos benefícios pagos concedidos é no valor de um salário mínimo. Então, ou seja, 66% dos benefícios é de um salário mínimo. Que é o menor que tem, Que é o menor, né? que tem, entende? Aí a gente vai lá para os regimes próprios, né, dos servidores da União, dos estados, lá sim que estão os altos salários. Não que eu esteja dizendo que eles não mereçam ganhar altos salários, não é isso, tá? É que lá sim está o maior problema, tá? Que lá a conta realmente não está fechando, está dando uma diferença grande. O jornalista Ricardo Boechat, antes da sua morte, que a gente perdeu um grande jornalista. Trágica. Grande jornalista. Na TV Bandeirantes, ele teve uma discussão sobre a reforma previdenciária em aberto que estava acontecendo. E um dos últimos dados divulgados, inclusive a gente levantou esses dados lá dessa entrevista, foi: o executivo tem uma média de R$9 mil de aposentadoria, o legislativo 28 mil, o judiciário 25 mil, o Ministério Público 30 mil e o setor privado, sabe quanto? 1.600. Aí, pronto. Não precisa falar muita coisa não, né? Só para complementar, no projeto, na página 40 e pouco ali, tá explícito que tem que mexer sim, porque os ricos se aposentam mais cedo. Que quando eles falam isso, eles estão dizendo da aposentadoria por tempo de contribuição, porque hoje, quem tem uma mulher com 30 anos de contribuição e um homem com 35 anos de contribuição pode aposentar, né? Só que aí, então eles falam que isso cria um grande prejuízo, porque geralmente essas pessoas que são ricas se aposentam com R$ 2.300 por mês. Então eles chamam de rico essa pessoa que ganha 2.300 aproximadamente reais por mês. Tá? Então, eu acho assim, o problema não está bem aí. O problema está em outro lugar e também tem outras coisas, né, que tem que ser mexidas, que talvez não seria necessário tirar de quem já tem tão pouco, né, que é o segurado do INSS. Então, a gente está entrando em um campo, desde o começo eu falei, bom, tem muita gente favorável, muita gente contrária à reforma da Previdência, tem pessoas que dizem que se não reformar a Previdência agora, o Brasil quebra, aliás, o Brasil está quebrado devido à Previdência, e aí agora, nesse exato momento, lá em São Paulo, na Praça da Sé, nós temos um impostômetro, ele está instalado lá na Praça da Sé para quem quiser ver, e ele atualiza em real time na internet 24 horas por dia. Sim. No dia 31 desse mês passado, a gente acabou de pagar o governo. Foram os meses para pagar o governo. São 5 meses só para pagar imposto, né? 5 meses, a partir do dia 1º de julho, você trabalhador, você empresário, você começa a ganhar dinheiro para você manter a sua família, as coisas todas. Esses meses anteriores, de janeiro até o final de junho, isso não sou eu que estou dizendo, doutor, isso são os economistas que fazem o impostômetro que coloca lá, todo mundo fala. Os 5 primeiros meses é para pagar imposto. Nós já estamos, na data de hoje, dia 4, com 1.262.578.000.000, e aí não dá para falar os outros números porque eles não param, de arrecadação. Se a gente continuar nessa base, nós vamos chegar no final do ano a mais de 3 trilhões de arrecadação de impostos. Quer dizer, uma arrecadação dessa para um país dessa dimensão, e isso nós estamos colocando a arrecadação federal, tá? Se a gente for colocar aí as IPTU da vida, as coisas complicam um pouco mais, né? Porque vem FETAB 1, FETAB 2, IPTU e por aí vai, IPVA, enfim. O povo consegue pagar tudo isso de imposto? Talvez não está aí
o grande problema? Imposto demais para entidades demais, como a gente estava colocando a questão para a Previdência, mas a Seguridade Social ela é muito mais ampla, ela é uma engrenagem inteira. Quer dizer, essa engrenagem ela não é muito grande. Se enxugasse essa engrenagem para uma coisa menor, não ficaria mais tranquilo de você poder coordenar? Talvez sim, né? Talvez sim, é uma hipótese, tá? E até há quem defenda, né, que o problema não é atuarial, não é de dinheiro. O problema é distributivo. Esse dinheiro não está sendo distribuído da forma que deveria. Como você está falando, dinheiro parece-me que tem aos montes, né? Então, conversando aqui em off, até o Anderson estava aqui, Sim. junto com a gente, a prefeita estava aqui dando uma entrevista para a gente agora. Tem algum áudio vazando aí? De quem que é? De quem que está vazando aí? O seu, né, Anderson? Editando os negócios. A prefeita veio aqui e aí falei, prefeita, nós estamos conversando a respeito de previdência. A gente sabe que o município tem uma previdência à parte, como o estado do Mato Grosso, no nosso caso aqui é o Previ. Eu falei, como é que está a saúde financeira do Previ? A última vez que a gente conversou, a gente tinha a noção de 10 anos, 12 anos de saúde financeira. Ela falou que a prefeitura já está fazendo um aporte diferenciado para o Previ, que já prevê uma saúde acima de 20 anos, hoje, para o Previ. O que falta é isso, fazer um aporte diferenciado para tentar prever essa saúde do próprio INSS. Faltou, sei lá, no meio desse caminho aí, um mecanismo prevendo esse futuro, ou prevendo um futuro mais amplo? Pode até ser, né? Seria uma solução, talvez, né? De você organizar melhor, né? Essa máquina, né? Que é muito grande, né? E muito difícil para você poder organizar tudo isso, né? De repente seria uma saída, fazer um caixa, vamos dizer assim, separado, né? Para a saúde, né? Para assistência, para previdência. Em separar, cada coisa separar, uma coisa. cada coisa no seu saco, vamos dizer assim. Nesse caso, ficaria mais fácil de você ter um controle, né? Pode. Sobre cada um, no caso. O que se coloca... Você seria detectado mais fácil o que seria Sim. preciso fazer. O que a população está reclamando, as categorias estão reclamando, é justamente da divisão da questão da aposentadoria. Lá, foi dia 2 aqui, nós tivemos representantes aqui, inclusive, do Mato Grosso, Sinop, lá em Brasília. Terça-feira. É terça-feira, né? Pedindo que se revisse nesse projeto a questão dos policiais. Porque, segundo a categoria, não tem como um policial aí com 45, 50 anos correr atrás de bandido, né? Quer dizer, seria... a gente está colocando o que foi colocado lá, tá, gente? Desde o começo nós vamos dizer. Ninguém aqui é contrário, ninguém aqui é favorável a nada. A gente está tentando explicar a você para que você tome a sua decisão. Entendeu? Essa é a nossa ideia. Claro aí para você. Então, aí tem funcionários que têm insalubridade, por exemplo, que trabalha sempre em situação de periculosidade, essa coisa toda. Quer dizer, existem várias classes de aposentadoria e nessa reforma se prevê mexer em algumas e não mexer em outras. Né? Quer dizer, alguns entrariam na reforma e outros não entrariam na reforma. E esse é o grande motivo que está tendo todo essa celeuma lá em Brasília. Também, se me permite fazer um comentário, me parece que isso tudo é um assunto muito complexo e que atinge a vida de muitas pessoas para ser tratado de uma forma tão... Eles estão com muita pressa, né? O governo tem pressa para aprovar essa reforma, né? Então, até por se tratar de tudo isso, para tratar de forma bem correta, né, da forma mais justa possível, cada categoria dessas, não dá para fazer isso tudo às pressas. Por isso tem que ser uma coisa bem pensada, né, e ser colocado tudo isso mesmo, porque cada atividade tem sua peculiaridade, né? Assim, quem trabalha na roça é uma realidade, né? O policial que está lá na rua é outra realidade, as pessoas que trabalham, né, lá nas minas de carvão, né, que ganham insalubridade, que têm direito a aposentar por um período menor de trabalho, né? Até é previsto, né, até na PEC lá, a questão da insalubridade, só que aumenta um pouco o tempo de contribuição também. O que eles estão tentando fazer é aumentar o tempo de contribuição da pessoa, né, para receber menos tempo lá na frente, porque a expectativa de vida do brasileiro
tá aumentando, tá subindo. Então nós estamos com uma população mais velha, né? E hoje não se tem mais filhos igual tinha antes. Antes a média... Eu ainda tenho, eu ainda. Antes eram 6 Eu já não tenho, filhos. viu? Aí, tá vendo? Ó, hoje Só a média 2. tá Então, 1,8. A doutora, pelo que a gente viu, se debruçou em cima dessa PEC. Sim. E ela é um camalhaço de 66 laudas. papel. Folhas. Não, e aí o problema é o seguinte, brincadeira, não. o caput 1 do artigo 2 sobrepõe o caput 3 do artigo... Aí você tem que voltar lá atrás de novo. É horrível para ler esse negócio. Você é advogado mesmo, cara. Eu não quero ser advogado e nem médico na minha vida, porque você tem que estar sempre lendo. E aí, você tá aqui no final, você tem que voltar lá no começo para saber o que o cara tá falando aqui, para você poder entender. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora, vou deixar essa pergunta aqui em off, para ela responder na volta. Doutora, hoje nós estamos aí com 65 para os homens, né? E 60 para as mulheres. Isso. Na urbano. 60 para os homens e 55 para as mulheres no rural. O que de fato muda se essa lei for aprovada hoje para essa... Eu estou colocando essa idade, por quê? Porque é a maior delas. Aí tem as categorias à parte, como a gente está falando. Aí tem os militares, não sei o quê, essa situação toda. O convencional... o convencional vai ser esse que a gente está falando, que é o que está em vigência hoje. Que é a maioria dos brasileiros, né? Que é o que a gente 65, debate. 65 de idade para os homens com 35 de contribuição. Aí você soma tudo, faz a média, pega a média e faz. E as mulheres a mesma coisa. O que mudaria após a aprovação, se é que vai ser aprovado, essa... O que foi proposto, né? Essa verdade. propositura Proposto, que foi na verdade. encaminhado lá pelo Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro para a Câmara dos Deputados, mas só me responde daqui a pouquinho.